vamos entender um pouquinho o que vai acontecer com a guerra da Síria. Gentilmente, nós convidamos aqui o professor Gunter Hutz, que é professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco. Gunter, dá para você ficar aqui, ao meu lado aqui? Muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Tá bom, obrigado. Bom, primeiro, Gunter, vamos colocar aqui, então, o mapa para a gente dar uma olhada aqui, no caso, então, da Síria, né? E a gente poder colocar aí. Bom, Gunter, me diz o seguinte, qual é a posição estratégica da Síria em relação a essa região aqui chamada de Oriente Médio? É uma posição central, estratégica, como você falou, para toda a região do Golfo Pérsico. Aqui, Pérsico ou Arábico, tem essa disputa, né, entre os iranianos e os árabes, da Arábia Saudita, como chamam, que é a grande produtora de petróleo. 40% do petróleo consumido por dia passa nessa região aqui. Da região aqui do Golfo Pérsico. Você tem a Europa, Mediterrâneo, a Rússia e, portanto, é a grande encruzilhada no mundo. E não podemos esquecer ainda que tem aqui o Canal de Suez, construído pelos britânicos há século XIX, que você conseguiu encurtar a passagem entre tudo que vinha da Índia, Oceano Índico, também da China, Pacífico, para chegar na Europa, principalmente Reino Unido, passando aqui pelo Canal de Suez. Portanto, é uma posição central e, principalmente hoje em dia, para a Rússia, que a única base militar que ela tem fora do seu território está aqui na Síria, Tartus, aqui no litoral, onde, portanto, você tem uma possibilidade de presença da Marinha e da Força Aérea russas aqui na região tão importante como essa. Sim, quer dizer que, então, o interesse da Rússia aqui é um interesse estratégico militar? Sim. Para que ela possa continuar fazendo influência nessa área? Sim. Como ela tinha na época da União Soviética ou não? Na época da União Soviética, ela tinha ainda mais aliados, principalmente o Egito. O Egito, durante décadas, foi aliado da União Soviética. Quando, ao fim da Guerra de 73, a Guerra do Yom Kippur, Israel ganhou mais uma vez dos seus vizinhos. E depois disso veio o Acordo de Paz de Camp David de 1979 e o Egito foi o primeiro país árabe a reconhecer Israel em troca recebendo a Península do Sinai que Israel tinha tomado na Guerra de 67. E, portanto, o Egito passou para a órbita de influência norte-americana, recebendo anualmente hoje em torno de 1 bilhão e 200 milhões de dólares em equipamento militar dos Estados Unidos. Tanto o Egito quanto Israel recebem isso por ano. Agora, Gunter, está a Síria aqui, o Iraque está aqui bem ao lado, né? Sim. Sofreu aquela invasão que todos nós aqui já sabemos. Mas pergunto o seguinte, a importância econômica dessa região é a mesma hoje, quando o barril de petróleo caiu de 100 dólares para 50 dólares? E parece que sobra petróleo no mundo, quer dizer, ela tem a mesma importância ou há outras razões para a gente estar aí? Continua tendo importância. Enquanto boa parte do mundo depender da energia gerada de derivados de petróleo, o Brasil está muito mal acostumado. Nós, brasileiros, estamos mal acostumados porque a nossa matriz energética é a mais diversificada e a mais renovável do mundo, fundamentalmente de hidrelétricas. Tudo bem que quando chove a gente tem problemas aqui também, mas você tem países que dependem essencialmente de derivados do petróleo para gerar energia. E sem energia, nenhuma economia, principalmente as economias industrializadas e desenvolvidas, funcionam. Portanto, essa região continua tendo importância, sim, economicamente. Se um desses grandes produtores sair do mercado hoje, ou por algum motivo não conseguir produzir, o preço do petróleo vai dar um pulo novamente. Tá? Agora, você tem toda essa importância aqui na região, que é a região bastante central aqui para toda essa dinâmica política, por todos os gasodutos também que passam por aqui, oleodutos, e a grande disputa que tem na região por influência. Fundamentalmente hoje que se fala até de uma guerra civil no mundo muçulmano, entre a Arábia Saudita, a líder dos árabes e dos sunitas, tentando conter um avanço do Irã. O Irã, que é persa, não é árabe, é xiita, não é sunita e é uma minoria no mundo muçulmano. E, portanto, essa influência do Irã, que se fala, né, do arco de influência iraniana, saindo aqui do Oceano Índico, passando pelo Irã, Iraque, chegando na Síria, Líbano com Hezbollah, que não podemos esquecer que é um grupo que hoje tem uma importância gigantesca no Líbano, e chegava até na faixa de Gaza com Hamas, que também era ligado ao Irã, mas vem se afastando. E aqui na fronteira sul da Arábia Saudita, no Iêmen, também tem uma minoria xiita que
derrubou o governo que era pró-Arábia Saudita e hoje a Arábia Saudita está fazendo uma intervenção no Iêmen. Por quê? Porque você tem aqui um grupo ligado ao Irã e, portanto, você tem todo esse arco aqui que, do ponto de vista da Arábia Saudita, essa influência está crescendo no mundo muçulmano aqui do Oriente Médio. Agora, eu me pergunto o seguinte, antigamente a União Soviética era um país comunista, os Estados Unidos lideravam o bloco capitalista, havia um choque. Sim. Hoje a Rússia é um país capitalista, os Estados Unidos são um país capitalista, a Europa é capitalista. Qual é o choque se é tudo capitalismo? Primeiro que nem todos os capitalismos são iguais. Bom. Isso começa porque, como a gente estava até vendo agora há pouco, a influência do governo numa economia varia muito de país para país. O capitalismo da Alemanha não é o mesmo dos Estados Unidos e muito menos o mesmo do que existe no Japão, só para ficar no mundo desenvolvido. Se pegar o que se fala hoje de uma ascensão do capitalismo de Estado, que é fundamentalmente aquele em que o governo se utiliza da economia para os seus objetivos políticos, é um capitalismo completamente diferente. É o caso da Rússia ou não? É o caso da Rússia, é o caso da China, é o caso de vários países aqui produtores de petróleo, é o caso também da Índia e também a gente não pode esquecer que o Brasil teve essa participação e tem ainda uma participação muito grande do governo na economia e, portanto, até recentemente se classificava assim o Brasil como esse capitalismo de Estado. Portanto, você tem disputas de influência. Então, quando eu imagino uma disputa capitalista, eu imagino uma disputa econômica. De preço, de qualidade, de produto, de produção, de inovação e não de Mas não é revólver na mão. Não é só a economia que aí tem todo também um modelo político por trás. Você tem um modelo ocidental, liberal, em onde os direitos humanos e democracia são parte essencial das sociedades e você tem outros países com outros modelos que oficialmente são democracias, mas na prática, do ponto de vista ocidental, não são democracias, não respeitam os direitos humanos, portanto, você tem disputas realmente de influência por modelos Por exemplo, diferentes. na Rússia hoje você tem bolsa de valores. Tem bolsa de valores. Coisa que eu imagino que o Lenin deve estar dando volta na tumba ali na Praça Vermelha. Tem da tumba dele. Mao Tse Tung, então, também deve estar, o Mao Tse Tung está na Praça da Paz Celestial e também está dando volta na tumba lá. Com certeza. Agora, você tem os interesses de cada Estado, mesmo sendo todos, entre aspas, o mesmo capitalismo. Mas você tem essa disputa por influência já existia no século XIX. Você conhece muito bem a disputa das grandes potências. E isso é que é a grande preocupação. Por quê? Essa disputa por influência das grandes potências, por exemplo, levou à Primeira Guerra Mundial e depois, logo em seguida, a Segunda. Hoje você tem uma racionalidade muito maior que a presença de capitalismo nesses países é uma força que ajuda a frear a escalada do confronto. Por quê? Porque o órgão mais sensível do ser humano, o bolso, pesa bastante. Se eu tenho fábricas, por exemplo, na Rússia, não preciso morar na Rússia, posso comprar ações de Pois é, Gazprom, né? Eu vou querer destruir aquela economia onde eu tenho lucro, onde minhas empresas têm lucro. Portanto, você tem a presença hoje dessa economia globalizada, que é um fator que ajuda a conter essa escalada da violência. Contudo, há algumas culturas onde pedir perdão, recuar, é uma humilhação tão grande que às vezes pode levar a um confronto, mesmo tendo prejuízo econômico. Gunther, por favor, senta mais um pouquinho, a gente vai conversar um instantinho mais aqui no nosso portal do r7.com. Gentilmente, professor Gunther Hutzig, professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco. Gunther, o presidente Temer foi à Índia encontrar o pessoal lá do BRICS. Isso. Eu te pergunto, esse conjunto chamado de BRICS, eles têm realmente grande importância, pequena importância? Qual é a avaliação que você faz? Olha, tem importância, afinal de contas, como grupo concentra aí, com certeza, 2/3, se eu não me engano, da população mundial. Juntou só a China e Índia, você tem aí mais de 2,5 bilhões de pessoas. Mais Brasil, Rússia, então você tem aí realmente uma quantidade de pessoas muito grande, economias emergentes. Esse grupo ficou famoso pela aquela ideia do Jim O'Neill, do Goldman Sachs, no início de 2001, mas que era uma ideia de um banco de investimento. Chamado BRICS. Chamado BRIC. Era um grupo que ele falava, olha, daqui a 25 anos
essas economias vão crescer muito, elas estão se abrindo ao capitalismo, abrindo o comércio internacional e pelo tamanho da população vão crescer muito e vão se tornar dentre das 7 maiores economias do mundo. E a partir disso, os governos tentaram coordenar, depois da crise de 2008, as suas posturas em termos de política externa, principalmente em relação à FMI e Banco Mundial. Aí há convergências, porque esses governos querem ter uma maior influência nas decisões do Fundo Monetário Internacional. Só que a hora que parte para outros campos, você não tem tantas convergências assim. Por exemplo, câmbio flutuante ou controlado? Brasil flutuante, Rússia flutuante, Índia flutuante, China mais do que controlado. Defender democracia, que tipo de democracia? Defender direitos humanos você tem? Então, há muita dificuldade na realmente você convergir para objetivos em comum, porque eles não têm os mesmos valores e princípios. Eu acredito muito mais numa cooperação entre Brasil, Índia e até África do Sul, que são 3 democracias, que têm, portanto, esses valores muito mais em comuns. Tem criado até um grupo, o IBAS, que não tem ido muito para frente. Mas o BRICS, como essa ideia de ser um grupo de potências emergentes, ganha força, tem dimensão. É para confrontar os Estados Unidos também ou não? Fundamentalmente, sim. Fundamentalmente, sim. Russos e chineses falam abertamente isso, para confrontar a hegemonia norte-americana. Só que por exemplo, a Índia é um dos maiores parceiros dos Estados Unidos, principalmente em termos militares. Então, há muita divergência aí dentro. E ela está crescendo 7%. A maior do mundo. Os grandes. Todos lá estão tudo negativo, ela está no positivo. Pois é. Até logo. Muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Obrigado, Nazaré.